um esboço no papel, tema de juventude. Então, o esboço está aqui, aqui no meu celular, porque eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, e vai ter no telão também os tópicos que eu quero compartilhar com vocês. Tá certo? Posso começar? Posso começar? Então eu sei que vocês já oraram, podemos orar novamente? Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graças por estar aqui nessa noite com esses amados jovens, ó Deus, jovens comprometidos contigo, com a tua causa, comprometidos com o teu reino, mas ainda assim jovens, ó Deus, cheios de dúvidas, cheios de questões, cheios de preocupações, cheios, ó Deus, de razões no coração para muitas vezes ficarem ansiosos. E por isso eu peço que neste momento teu Espírito Santo possa trazer calma aos nossos corações, possa trazer, ó Deus, ânimo a esses jovens, possa trazer paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa movê-los de uma forma, ó Deus, muito, muito abençoada. Eu não oro apenas pelos jovens que estão aqui, Senhor, mas oro também pelos jovens que não estão aqui e que vão participar dessa palavra através desta gravação, dessa mensagem online. Ó Deus, que as tuas boas mãos sejam sobre todos esses jovens. Pai, eu também já fui jovem, eu sei que é uma época de ansiedade, de preocupação, uma época, ó Deus, de insegurança, mas assim como o Senhor cuidou de mim e cuidou de tantos outros jovens antes deles, eu sei que o Senhor também cuidará deles, dos filhos deles, dos netos deles e sucessivamente até a tua volta. Deus, abençoe-nos nessa noite, dá-nos o consolo e o alimento da tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Ele pediu para a Júlia colocar lá no telão, então, para vocês verem. O tema é o seguinte, ó, o plano de Deus para o amor. O plano de Deus para o amor. Deus tem um plano para a nossa vida sentimental. Wesley, põe esse pedestal mais para cá, porque daqui eu olho mais. Isso. Só desculpa mover aí a imagem, que está faltando um pouco de... Veja aí. Aí, assim fica mais melhor, como diz o caipira, mais melhor de bom. Então, o texto que nós vamos usar é Provérbios, capítulo 3, dos versículos 5 ao 6. Quem pode ler para nós? Quem está com Bíblia aí? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem achar aí, por favor, pode ler, porque eu estou pronto para falar. Quem vai ler, Magninho? Muito bem, então confia no Senhor, o texto está dizendo isso. Confia no Senhor, não confie nos seus próprios caminhos. Por uma razão muito simples, Deus é Deus, Deus existe desde a eternidade, ou seja, sempre existiu, e nós existimos há pouco tempo. Então é muito mais racional, não é nem uma questão de fé, é uma questão de racionalidade, deixar que Deus cuide da gente, e que Deus nos guie, do que a gente próprio se cuidar, porque Deus tem muito mais experiência e bagagem do que a gente, em todos os sentidos da nossa vida. E, falando nisso, alguns jovens pensam o seguinte, que a vida espiritual é só igreja, é só oração, é só uma atividade espiritual, sem que Deus se interesse por outras áreas da nossa vida. Mas acontece que Deus, ele se interessa pelos nossos sentimentos. Está lá atrás, no telão? Põe a primeira parte aí, ó. Deus se importa com os nossos relacionamentos. A vida do jovem cristão não é só oração, não é só igreja. Deus, eu fiz uma graça lá. Deus, olha lá, ele se importa, ele está olhando lá do céu. Deus, ele se importa com os nossos relacionamentos. Deus não quer vocês aqui só orando, só na igreja, só com uma vida de, vamos para o monte, então do monte a gente vai para a igreja. Não, tem a hora do monte, tem a hora da igreja, tem a hora da oração, tem a hora do louvor, mas tem também a hora de falar com Deus sobre sentimento. Porque Deus, ele se importa com os nossos sentimentos. Deus está preocupado, Deus está interessado na vida sentimental de vocês. Isso para Deus não é um assunto que ele ignore, que ele não queira
tratar com vocês, que Ele não queira conhecer. Deus, Ele tem interesse na vida sentimental de vocês. Por quê? Porque Deus é o criador do amor. Como é que Ele poderia não se interessar por uma área em que Ele criou? Como é que eu posso não me interessar pelos meus filhos? Eu os criei. Como é que eu posso não me interessar por alguma coisa que saiu de mim? Deus é amor. Deus, Ele criou o amor. Então, Deus está interessado na sua vida amorosa. Muito interessado na vida amorosa minha e sua. Muito mais a de vocês, que ainda estão na pista. Certo? Agora, o problema é que queremos viver esse plano do nosso jeito. Às vezes a gente não compartilha com Deus a nossa vida sentimental. A gente compartilha com Deus um monte de coisa, mas não compartilha com Deus a nossa vida sentimental. E aí a gente toma decisões na vida sentimental sem que Deus esteja na direção. E aí a coisa pode não acabar bem. Então eu queria falar com vocês de mais um tópico. O segundo tópico, Júlia. É perigoso escolher, é muito perigoso escolher sem a aprovação de Deus. Quando a gente escolhe alguém para nós nos relacionarmos, para nós termos na nossa vida íntima, pessoal, amorosa, sem a aprovação de Deus, nós estamos correndo um risco muito grande. Olha lá, escolher sem Deus pode dar ruim, pode dar muito ruim, deixou o cara até careca. Certo? Então, Provérbios 3:5, quem pode ler para nós Provérbios 3:5? É perigoso escolher sem Deus. Quem achar pode ler, pode ler. Muito bem. O que o mundo vai dizer para você, Magninho, Pedrinho, Mariana, Bia, Wesley, Gabriel, Bianca? O que o mundo vai dizer para vocês? Para vocês que vão assistir isso aí depois. O mundo vai dizer o seguinte, ó: siga o seu coração. O importante é estar feliz. Se não der certo, você parte para outra. Essa é a filosofia do mundo. E está aí a resposta do mundo. Gravidez indesejada, famílias destruídas, irmãos de vários pais, ou irmãos de várias mães, não dá, né? Mas de vários pais. Famílias totalmente desestruturadas emocionalmente, espiritualmente, consequentemente, às vezes financeiramente. Ah, pastor, mas a realidade do mundo é essa, a realidade do mundo é essa, eu sei que a realidade do mundo é essa. Mas é a realidade da Bíblia? É a realidade de Deus? É o que Deus quer para a sua vida? Então a questão é, você quer perpetuar isso? Ou você quer interromper isso? Pastor, eu sou de uma família assim, desajustada, desestruturada. Eu sou de uma família, eu tenho irmãos de vários pais, de mais de um pai. Eu tenho uma família, tá? A sua experiência foi boa? Amém? Está sendo bom? Amém. Mas a maioria não é, muitos não são. E ninguém está falando disso para vocês. O mundo está dizendo, não, curta, seja feliz. Se você não está bem aqui, você pula para lá. Você vai vivendo a sua vida e dane-se o resto. O importante é você ser feliz. Mas quem trabalha com aconselhamento como eu, não é questão de ser pastor ou não ser pastor, é questão de aconselhamento, seja o pastor, seja o psicólogo, o terapeuta de qualquer natureza. A gente sabe que esses modelos de família normalmente são problemáticos. São famílias que têm dificuldade. Agora a questão é, você vai encerrar um erro em você ou você vai perpetuar esse erro? Porque meu avô e minha avó cometeram erro, meus pais cometeram erro, eu vou passar isso adiante. Então, para você cristão, não é um bom exemplo. Viva hoje, seja feliz hoje, se não der certo, você segue sua vida, o importante é estar feliz, siga o seu coração. O melhor é seguir um modelo bíblico. Vocês estão me entendendo? Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma questão, vocês podem falar, tá bom? Um exemplo que eu queria dar para vocês. Quantas pessoas seguindo essa filosofia de vida, seguir o coração, viver o momento, se não der certo eu parto para outra, quantas pessoas estão num relacionamento tóxico? Quantas meninas estão num relacionamento absolutamente tóxico?
e vão levar isso adiante. Quantos meninos estão no relacionamento absolutamente tóxico? Tóxico. Vão ser infelizes. Todo dia você vê na internet, você vai ver moças que morreram pelas mãos de um cara que se achava o dono dela, com quem ela estava lá, relacionamento abusivo. Então, essas coisas todas, a gente precisa levar em consideração. E se a gente vem de um histórico desse, a gente precisa encerrar isso em nós, em nome de Jesus. Amém? Não podemos passar recibo. O mundo passa recibo. O mundo passa adiante. É por isso que a gente diz que a igreja não tem nada com o mundo e o mundo não tem nada com a igreja. A inimizade com o mundo, aliás, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós somos um povo escolhido. Vocês são jovens escolhidos. Vocês são diferentes dos jovens do mundo. Os jovens do mundo se prostituem, vão para a cama com qualquer um, dormem na primeira noite com a pessoa que acabou de conhecer, ficam repassando namorados e namoradas. Isso é mundo. Isso é padrão mundo, é padrão podre. A igreja não pode, com o intuito de atrair pessoas, dizer que isso está certo. Isso está errado. Nós estamos aqui para dizer que isso está errado. Deus tem muito mais. Muito mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas, principalmente meninas. E desculpe se o que eu falar aqui parecer grosseiro. Eu não quero ser grosseiro, mas eu quero ser chocante, não grosseiro. Mas a menina tem que saber e se sentir que ela não é um objeto. Ela tem que saber que ela é uma mulher, ela tem que se valorizar. A contradição do mundo. O mundo vive cobrando, as feministas vivem cobrando respeito, direitos, e ao mesmo tempo vive se sentindo, deixando ser objeto. As mulheres precisam decidir o que elas querem, se elas querem ser objetizadas ou se elas querem ser tidas como pessoas de Deus. Caramba! O que aconteceu? Que loucura foi essa que a mulher se deixou desvalorizar tanto? Os homens também. Os homens também. Mas a verdade é uma só. As mulheres estão... Nós vivemos num mundo machista ainda. E o maior problema sempre fica com as mulheres. Quem carrega o filho 9 meses no bucho é a mulher. Quem fica junto com o filho, dê o que der, é a mulher. Não faz muito tempo, comercialmente, eu tive que tratar com uma moça de 20 e poucos anos. A Mariana até conheceu ela. Eu tive lá numa negociação, a Mariana estava junto, a Mariana viu, conheceu. Um filhinho de 2 anos. Vai morar numa casinha que numa noite como essa vai passar frio pra caramba. E eu fiquei morrendo de dó dessa moça, porque ela tem que acordar de manhã mais cedo, tirar o filhinho dela da cama, cedinho com esse frio, levar até a casa da babá. E não é uma profissional, é uma pessoa que cuida da criança. Sabe Deus como. Espero que bem. Aí no final do dia ela tem que sair de onde ela trabalha, cansada, sai quase 8 horas da noite, passar na casa da babá, pegar a criança para ir para casa. Cadê o pai? Não tem. Filho, que aventura. A gente se amava e tal. Só que quem que ficou com a responsabilidade? E essa criança? Quem está pensando nessa criança? Você acha que criar filho é só dar comida? Isso aí é necessidade física. E a necessidade emocional? A figura do pai. Não me faz falta. Claro que faz. Estou nem aí. Tá, sim. Aí ele se acostumou. Não acostumou. Ela que na escolinha dele todo mundo é assim, onde ele fica. Não adianta. A figura paterna faz falta, a figura materna faz falta. Então vai perpetuar isso. Por quê? Em nome de seguir os padrões do mundo, para ser feliz do meu jeito enquanto der, para de uma relação sexual que o prazer ficou ali, durou minutos e agora arcar com as consequências para o resto da vida. É muito pouco. É muito pouco. É incompreensível, mas isso é o mundo. Por isso que vocês são de Jesus. O padrão de Jesus é outro. O padrão de Deus é outro. Não é só aqui, não é só agora, não é só para mim, não é só para o outro. A Bíblia, ela equilibra a vida de uma pessoa. O cristianismo, ele equilibra a vida de uma pessoa, certo? Deus quer que você
Aliás, é perigoso escolher sem Deus. Quer ir bem na vida sentimental? Não tenha pressa, espere em Deus. Ora, se você já tem, como nós temos aqui alguns casais, se você crê que Deus te abençoou com alguém, amém, glória a Deus, ora para a manutenção disso. Mas quem ainda não tem, não sai aí de qualquer jeito, não. Aqui na nossa igreja nós temos vários exemplos. Vários exemplos, apesar de tudo que já foi falado, das conversas em particulares, nós temos exemplos de pessoas que estão quebrando a cara assim, ó, sucessivamente. Pessoas que, por experiência, não é nem questão espiritual, não, é por experiência de vida. Você olha e você diz, isso não vai acabar bem. Isso vai acabar muito mal. Quem deveria estar falando isso é o pai e a mãe. Mas eu pergunto, onde está o pai e a mãe? Estão nem aí. Oh, irmãos, isso está muito errado. Vocês são de Jesus, vocês têm outra pegada, certo? Próximo tópico aí. Deus quer que você espere e obedeça. Provérbios 3:6. Olha lá. Espere e obedeça. Provérbios 3:6. Quem vai ler? Muito bem. Então, ó, fale com Deus em oração sobre sua vida amorosa. Fale com Deus em oração. Não se precipite só por carência ou por aparência. Sua carência você resolve com Deus. Sabe o que é carência? Aquele, eu preciso ter alguém para cuidar de mim. Se você não sabe se cuidar, não é alguém que vai cuidar de você. Pode esquecer isso. Eu preciso ter alguém para fazer eu me sentir bem. Se você não se sente bem com você mesmo, não é alguém que vai fazer você se sentir bem. Isso é carência, dependência. E a carência, ela é nociva, é igual tomar veneno, um pouquinho por dia. Uma hora vai te matar. Uma hora vai te matar. Não se precipite, já falei, né? Encontre alguém que também ame a Deus e queira crescer com você. Primeiro passo, alguém que tenha sua fé e que queira crescer com você. Não sugue você. Guarde bem isso que eu estou falando, para que um dia você não diga, ninguém me alertou sobre isso. Se a pessoa não soma com você, largue dela. Estou apaixonado, perdidamente, largue dela. Estou apaixonada, perdida, largue dela. Ela não soma com você. Relacionamento é soma, não é subtração. Soma. O casal cresce junto. Essa coisa de que um só suga, aquele poço de carência só suga. Isso não é relação aprovada por Deus, não é aprovada por ninguém. Volto a insistir, onde as pessoas deveriam estar aprendendo isso? Em casa, com a família. Mas às vezes a pessoa não tem isso dentro de casa, porque já é fruto de um lar desestruturado, já é fruto de um relacionamento todo desarranjado. Vocês já são a quinta, sexta geração, às vezes, de relacionamento desajustado. Por quê? Não estou dizendo que vocês são no sentido literal, vocês são, você. Não, mas no sentido de o Brasil está desajustado há muitos anos. A igreja evangélica se afastou da Bíblia há muitos anos. Então já deu tempo de quem hoje é adolescente já ser filho e até neto de pessoas que se dizem até cristãs, mas não estão vivendo a palavra há muito tempo. A palavra, ela não se aplica à nossa vida por herança. Ah, eu sou filho de crente, vai dar tudo certo comigo. A palavra tem que ser vivida. A palavra ela precisa ser aplicada, senão ela não funciona, certo? Então, encontre alguém que ame Deus e queira crescer com você. Se a pessoa não tem a sua fé, não vem com essa conversa, eu vou ganhar para Jesus, não vai. Ela vai tirar você da igreja. Então primeiro ganha ela para Jesus, depois você namora com ela e leva a sério as coisas. Certo? Quarto tópico. Como é um relacionamento que agrada a Deus? Então a gente viu aqui as coisas, né? Tá lá. Como é um relacionamento que agrada a Deus? O relacionamento que agrada a Deus é aquele que nos aproxima dele. Que o casal está ali juntos, mas Deus está junto. Deus tem participação no relacionamento. Deus é uma pauta importante da conversa do casal. Vocês estão entendendo?
O relacionamento que agrada a Deus é um relacionamento que dá paz e não confusão. Se já está na briga, no quebra-pau, no namoro, velho, você acha que esse casamento tem alguma chance de dar certo? Mas às vezes, irmãos, dá uma raiva de casal bobinho. Dá uma raiva de moça boba. Dá uma raiva de moço bobo. Eu pego pilha com gente tonta, irmãos. Apesar de eu não ser o cara mais esperto do mundo, eu pego pilha com gente tonta. Caramba, o namoro é a melhor fase do relacionamento, de qualquer época. Vai ser se na melhor fase de relacionamento a coisa já está dando totalmente errado, é só briga, confusão. E olha o que o mundo faz. O mundo diz assim, ó, é o bom de brigar que depois tem a reconciliação. Então você vai viver de reconciliação. Mas olha, como o diabo é cara de pau, irmãos. Não, é que a gente briga, sabe que é até bom brigar? Porque daí a gente reconcilia, é tão bom. A reconciliação dura um dia, dois, pau quebra de novo. E a pessoa acha que ela está feliz assim. Vocês viram ontem aquele avião que caiu na Índia? Viram ou não? Com 242 pessoas, só um salvou. O cara conseguiu se salvar. Como é que foi o acidente? O avião veio correndo na pista, aí ele levantou o voo, não teve forças para subir e caiu. Puf, explodiu. Então, o namoro é a fase da decolagem da vida, da relação a dois. Você está subindo. Depois você vai se casar, aí você vai ter filhos, você vai produzir e tal. Depois vocês vão envelhecer juntos. O namoro é a fase da decolagem. Quem já voou sabe que decolar é muito gostoso. É uma sensação muito boa. Sair subindo. A coisa já deu errada na corrida e na tentativa de decolar. Como é que isso pode dar certo, meu Deus do céu? Hã? É impressionante, filho. É impressionante alguém achar que vai dar certo. Sabe quem acha que vai dar certo? É o carente. Que ele quer insistir naquilo. É o doente. Aquele que ele acha que ele não vai viver sem aquela pessoa. Que Deus não tem poder para livrá-lo do mal e abençoá-lo com alguma coisa melhor. Vocês estão entendendo? Depois aí, irmãos, é que você vê essas coisas abusivas, né? Então deixa eu ver aqui. Então, queira alguém que te aproxime de Deus, dê paz e não confusão, que tenha diálogo, respeito e limites com você. Diálogo, converse, respeito e limites, que tenha compromisso, propósito e não só emoção. Namoro não é pegação, hein? Namoro não é pegação. Estamos juntos, nossa, a gente se dá. A nossa química, namoro não é química. Nossa, mas a nossa química é muito boa. Atores pornôs têm química para fazer aquilo que eles fazem. E é profissional o negócio. Química não quer dizer nada. É importante. O casal que não tem química também é muito ruim, né? Você não gosta de beijar, a mulher tem meio nojo dela, ela tem meio... Mas a química é um elemento pequeno. É só o ponto de partida. Agora, tem casal que vive um relacionamento na base da química. A nossa química é muito boa. E o resto? Não, o resto é uma porcaria, mas a química é boa. O beijo dele é uma delícia. Tá só ele que sabe beijar? O beijo dela nunca vi. Não é só ela que sabe beijar. Então, você manter um relacionamento por causa de beijo, por causa de química, por causa de abraço, é muita infantilidade, né? Para não dizer que é muita burrice, né? Fuja de relacionamentos que atrapalhem sua vida de fé. Não quer vir na igreja. Hoje de culto, não vou. Muitos casais, quero dar os parabéns para vocês que estão aqui hoje, que muitos casais, a primeira coisa que fazem quando começam a namorar, some de igreja, some dos amigos, some da relação, do reunião de jovens, some. Cara, vocês não estão construindo nada. Não vai para lugar nenhum. Então, nunca se envolva com alguém que vai atrapalhar a sua vida de fé. Nunca, nunca. Por mais que você goste, isso não vai dar bom. É questão só de tempo. E não vem as mocinhas, que são as mais românticas sempre, né? Eu mudo ele com o tempo. Não muda, não muda, não muda. A sua avó não mudou seu avô, sua bisavó não mudou seu... Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém.
Guarde isso. Não nasceu quem vai mudar o outro ainda. Com muito custo você muda você. Eu acho engraçado que alguns rapazes, quando eles vão escolher namorar, eles escolhem a piriguete para namorar, depois ela se apruma. Ela vai continuar sendo piriguete a vida inteira. Piriguete é piriguete de alma. Piriguete nasce piriguete. Vem com gen já, ruim de fábrica. Aí é velha piriguete. Esses dias alguém mandou uma foto para mim, aqui de um salão de baile. Uma velha de 60 anos, com as pernas de fora, mini saia, ontem eu vi essa foto, saltão, é piriguete, vai morrer piriguete. E o homem galinha, com todo o respeito, o homem galinha, ele vai ser galinha, você não vai mudar ele. Para a mulher é pior ainda, hein? Porque o homem, guardem bem isso é biologia. O homem, ele vai se desenvolvendo mais devagar, mas ele leva o auge dele mais para frente. O homem passa dos 30 ainda. A mulher, ela se desenvolve mais cedo, mas ela perde gás mais cedo também. Mulher, quando chega, ainda mais nessa sociedade de gente descartável, com 30 anos, mulher é coroa. Ela já não disputa mais com as mocinhas, que as mocinhas estão começando cada vez mais cedo. Aí, se você casou com o cara que é galinha, aí ele vai querer o quê? Uma outra novinha. Lógico que ele vai querer. Ele não está construindo nada com você. Ele gosta do seu corpo. Ele gosta de você porque você é novinha. Ele gosta de você porque você cede tudo que ele quer. Aí ele vai querer outra que vai fazer a mesma coisa. Vai fazer, vai encontrar. E a mulher? Aí a mulher casa com um cara galinha e quer que ele seja fiel depois. Você tem que ser fiel. O cara casa com a piriguete. Piricrente tem também. Tem as piriguetes e os galinhas na igreja, está cheio. Aí não, porque você tem que me respeitar. Cara, você escolheu, você viu. Tem um ditado antigo que dizia o seguinte, ó: quem planta laranja na beira da estrada vai ter que dividir com os outros. Ah, pastor, isso é meio machista, mas é verdade. Essa história é sério. Essa história essa fala, vamos cancelar. Irmão, isso é a maior bobagem que o mundo inventou. As verdades não podem mais ser ditas, mas elas continuam aí. Mulherada, preste bem atenção no que eu vou dizer. O mundo continua machista dizendo que não é. O mundo continua machista. Homem é pegador, mulher é biscate. É ou não é? É ou não é? Claro que é. Homem é o cara, tá vendo o pegador lá. E a mulher? Ah, a mulher é biscate. Isso é uma galinha, isso é uma vagabunda. Que é isso? E tem algumas meninas entrando nessa conversa. Não, guardem isso, meninas. Eu falo isso para as minhas filhas. Enquanto o homem vai mais devagar, mas ele atinge o auge dele lá na frente, a mulher é mais rápida. Ela começa mais cedo, mas daqui a pouco. E daí, o que acontece? Se você se enrosca com alguém só por amor, de forma leviana, só por prazer, sem a direção de Deus, o cara que não é seu companheiro, o que vai sobrar para você? Filho, abandono, muitas vezes abriu mão da carreira para cuidar de casa, ou então não conseguiu uma boa colocação, porque vamos ser sinceros, isso ninguém fala para você também, as leis trabalhistas são tão severas que muitas empresas não querem mulher casada. Casou, manda embora. Por quê? Senão tem que dar licença não sei o quê, licença maternidade, licença, não compensa. Aí a mulher fica sem carreira, sem sustento, com filho, e o bonitão? O bonitão arrumou uma outra novinha, foi viver a vida dele, foi ser feliz com a mesma conversa que falou para você. E você enfiou a vida no nariz porque não escolheu na direção de Deus. Certo ou não? A minha mulher tem uma amiga, estudaram juntas. Conheço então ela desde... Moça bonita, de família, moça séria. Casou com um cara... tem um cargo bom, funcionário público da carreira jurídica, cargo bom, salário bom, casaram, tiveram 3 filhos, viveram juntos 20 anos. Não faz muito tempo, faz uns 3 ou 4 anos, uma novinha começou a fazer estágio lá no escritório dele. Sabe o que ele fez? Ele já está com 50 e muito já, mais ou menos da minha geração. Sabe o que ele fez? Abandonou a mulher, os 3 filhos. Está com a novinha, com a estagiária, que agora é mulher dele. E ela
está sozinha. Então, a gente quando fala, quem é mais velho, quando fala com vocês, não fala para jogar água. Esse ditado não é muito cristão, jogar água no chope, vocês nem bebem. Não fala para estragar a vida de vocês, fala para vacinar vocês, porque a gente já viu de tudo nessa vida. E a gente sabe que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Paixões são paixões. Aliás, a ciência sabe que a paixão dura 3 anos. Depois disso, ou se estabelece um amor, ou vai virar ódio, um dos dois. E a paixão, ela age no nosso cérebro como uma doença. Ela altera tudo. Por isso que a gente não pode se deixar levar tão cegamente pela paixão. Tem que ter na Bíblia, por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não são nossas emoções. Certo? Então, relacionamento que nos aproxima e tal. Fuja de relacionamentos que atrapalham a sua fé. Quantas pessoas não abandonaram a fé, a igreja, tudo, para viver o grande amor da vida? Estão aí, ó. Me lembrei agora de uma também, que era da mocidade. Abandonou tudo, casou com um rapaz que era médico. E ela era muito bonita. Muito. Burra, mas burra, até dizer chega. Não dava, mas bonita, linda, mas era muito burra. Acabou casando com o médico aí. Agora, chegou naquela fase em que você precisa de um homem do seu lado e não de um namorado. Porque a vida tem fase. Primeiro você precisa de um grande amor, de um namorado para curtir a vida, depois você precisa de um homem do seu lado. Agora ela está na fase que ela precisa de um homem do lado dela. Cadê o homem do lado dela? Achou outra bonitinha, mais bonita que ela. Irmã, você não é fruta. Você não é laranja, que o nego ficou só o bagaço, joga fora. Não se deixe usar. Principalmente vocês mulheres. Homens também são muito usados, mas não com a mesma proporção das mulheres. Não se relacione com alguém que te pressiona a pecar. Porque a história só muda, a conversa só muda. Antigamente era, me dê uma prova de amor. O que o cara queria? Quando o sexo não era tão liberado assim. Se você me ama, você me dá uma prova de amor. Ou seja, ele queria levar a menina para a cama. Aí que ele tinha a prova de amor dele, ele perdia a graça, seguia a vida dele. Hoje em dia já não tem mais esse tabu. Mas você sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não vá se entregando assim, nem banalizando assim. Se o seu namorado ou a sua namorada não sabe respeitar você, te pressiona a pecar, saiba de uma coisa. Ele está interessado muito mais no seu corpo do que em você como pessoa. Homens e principalmente mulheres, não se deixem usar. Relacionamento não é isso. O sexo, ele faz parte, ele não é o relacionamento. Vocês conseguem entender isso? E quem não consegue respeitar o outro, pô, isso aqui é filha de Deus, caramba. Jesus morreu por ela. Se eu não consigo respeitar, e eu fico induzindo o tempo todo ela a pecar, o que eu sou? Eu estou desrespeitando a fé naquilo que ela crê, eu estou desrespeitando uma filha de Deus. Está tudo invertido. Tudo invertido. Tudo invertido. Não, já falei, né? Não se relacione com quem seja abusivo e controlador. Não se relacione. Próximo tópico, Julinha. Entregue seu coração a quem criou o amor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não, é o outro. Entregue seu coração a quem criou o amor. Não tem? Ah, que pena. Que pena. Eu achei que eu tinha posto aí. Tá bom. Ia ter uma outra figura. Romanos 12, 2. Quem vai ler para nós, por favor? 12, 2. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muito bem. Então, entregue o seu coração a quem criou o amor. O plano de Deus é bom, perfeito e agradável, mas só vivemos esse plano
quando confiamos e obedecemos. Amém? Confiança e obediência. Sabiam que a maior parte dos crentes não erram na confiança? A gente até confia, porque a Bíblia é a palavra de Deus tudo. A gente erra na obediência. Qual era o problema de Israel? Sempre foi. Não era confiar, eles confiavam em Deus, sabia que Deus cuidava e tal, mas não obedeciam. E cada vez que eles não obedeciam, as coisas se voltavam contra eles. Qual é o problema nosso hoje? A gente também confia em Deus, que a Bíblia é a palavra e tal, mas qual que é o nosso problema? Obedecer a palavra. A gente é muito desobediente. A gente age muito com o coração. Então, isso não é bom. O plano de Deus é bom, já falei, precisamos confiar nele. E por último, antes de pedir uma pessoa certa para Deus, seja você a pessoa certa. Não tem também esse? Ah, que pena. Eu tinha encontrado uma figurinha bem legal. Fica para a próxima. Ó, olha que frase profunda, hein? Antes de pedir uma pessoa certa para Deus, seja você a pessoa certa. Seja você uma pessoa curada emocionalmente. Porque todas as suas feridas você vai transferir para a pessoa que está com você. Carência, insegurança, medo, dúvida, ciúmes, tudo isso são feridas que não foram curadas. O que é o ciúme? Ciúme é desconfiança. Por que eu estou... Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu namorado ou a sua namorada é muito ciumenta, ele está aprontando alguma coisa, ou está com vontade de aprontar. Sabe por quê? A psicologia chama isso de transferência. Eu sempre transfiro para o outro o que está dentro de mim. Sempre. Se eu sou mentiroso, eu acho que todo mundo mente. Se eu sou desconfiado, eu acho que todo mundo desconfia. Se eu sou encrenqueiro, eu acho que todo mundo é encrenqueiro. Se eu sou adúltero, eu acho que todo mundo adultera. Se eu sou cobiçoso, não posso ver uma menina que fica que nem cachorro babão. Eu acho que se eu tenho vontade de trair, eu acho que é meu pai. Isso é ciência. Só que a Bíblia já fala disso há muito tempo. Então, ciúmes doentio não é sinal de amor, não. É sinal de desconfiança. Porque ele não confia nem nele, vai confiar em você. Ela não confia nem nela, vai confiar em você. Não se iludam com isso. Então, curado emocionalmente. Se a pessoa que está com ferida, ela vai sentir muita dor. E essa dor vai se manifestar a qualquer hora. E isso vai trazer instabilidade para o relacionamento. Uma palavra que você fale, a pessoa se ofende. Uma atitude sua, a pessoa se ofende. Eu conheci um rapaz quando eu era jovem, que ele tinha uma namorada e tinha uma moto. Não estou inventando isso, não. Sabe como que ele fazia? Ele ajustava o espelho da moto. Ele contou isso para mim, eu fiquei com vergonha por ele. Ajustava o espelho da moto, não para ver quem vinha, para ficar olhando para ela, para ver se ela olhava para alguém quando eles passavam. E o que tem de gente, você fala, nossa, é que me ama muito, não ama não, é desconfiança. Ele era muito galinha. Então aquela história, né? Quem apronta tem medo que o outro apronte, né? Então, curado emocionalmente, senão... Se a pessoa não é curada, você pode amar de paixão, fala, você vai fazer terapia primeiro, você vai orar, você vai se libertar, depois a gente vê o que faz. Se Deus tiver plano com a gente pode ficar 10 anos sem se ver. A gente vai acabar se reunindo lá, mas para ser feliz. E outra coisa, não tem medo de soltar não, viu? Se soltar e a pessoa for embora, benção, que vá. Porque isso não é amor também. Essa história de que hoje eu amo essa, daqui um mês eu estou amando a outra. Daqui 2 meses eu estou amando o outro. A pessoa não sossega. Isso não é amor. Isso é falta de cura emocional. E de couro também, né? E de vergonha na cara. A pessoa certa, ela está alinhada com Deus. E a pessoa certa é madura para amar com responsabilidade. Então seja você a pessoa certa. Porque às vezes a gente quer alguém com a gente, mas a gente não está bem. Se você não está bem,
Se eu tivesse aqui, por exemplo, com feridas pelo corpo, machucado, caí, está tudo ralado, eu ia deixar vocês me abraçarem, por mais que vocês me amassem. Ô pastor, está machucado, que dó de você, vem que eu vou te dar um abraço de amor. Eu não ia deixar, porque encostar na pele viva ia doer. As minhas feridas iam fazer o quê? O seu amor por mim, o seu abraço doer. Eu ia reagir mal. Assim são as feridas emocionais. Você está dando amor, carinho, e a pessoa não está vendo aquilo, não está valorizando aquilo. Aquilo está doendo nela. E a coisa não vai para frente. Já tentou ajudar um animal feroz que está com dor? Você vai tentar ajudar, você quer o melhor para ele. Mas ele vai deixar você pôr a mão nele? Claro que não. Assim é a pessoa doente. Quer alguém abençoado do seu lado? Seja primeiro você abençoado. Quer alguém equilibrado do seu lado? Seja primeiro você equilibrado. Quer alguém curado do seu lado? Seja primeiro você curado. Deu para entender? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Nenhuma curiosidade? Nada? Vocês aprenderam? Entenderam tudo? Pergunte. Compartilhar alguma coisa. Não. Não, a sua pergunta foi boa, mas ela não tem uma resposta simples. A Mariana está perguntando, para quem vai ver pelo vídeo aí, perguntando se Deus tem uma pessoa certa para a gente ou não. Deus sabe quem é a pessoa certa. Essa que é a questão. Deus sabe quem é. Deus é eterno, então ele sabe. Não é que ele falou, o ponto A eu vou ligar com o ponto B, mesmo contra a vontade deles. Não é assim que funciona. Mas Deus sabe. Sabe ele sabe. E ele sabe se aquilo, ele já viu tudo, ele é eterno. Se aquilo vai ser bênção ou não. Então, se Deus tem um plano, quando a gente fala de plano de Deus, é que Deus, ele viu aquilo e viu que aquilo é bom. Então, não. Quem falar? Pode falar. Não. Ó, é Dave e Moisés. Perfeito, Dave e Moisés. Então eu entendi.
para encurtar por causa do horário, eu já entendi a posição de cada um. Primeiro, nós não somos adeptos da predestinação. Deus não predestinou. Porque existe uma corrente teológica que é, por exemplo, a predestinação. Então Deus já decidiu tudo por você só vai viver o que Deus decidiu. Não é assim. Nós somos arminianistas. Nós acreditamos no livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Agora, Deus sabe quem é a pessoa certa para mim ou não. E se eu estou buscando nele a pessoa certa, ele sabe quem é. Ele não escolheu a pessoa certa para mim. Não vai me obrigar a ficar com a pessoa. Mas ele sabe quem é, então ele vai guardar. Vocês estão entendendo? Não, isso que eu estou dizendo. Se você não está buscando em Deus, você certamente vai escolher a pessoa errada. É quase que certeza. Se você está buscando em Deus, Ele vai guardar os seus caminhos e o caminho da pessoa certa para vocês se encontrarem. É diferente dele que predestinou. Não, você vai ser obrigado de um jeito. Não. Ele vai guardar os caminhos, a decisão vai ser sua. A vontade é sua, o querer é seu, mas ele conhece. Então, ele somente facilita e liga os pontos, para que os pontos se liguem. É diferente. Pode falar. Então, mas daí você não foi dirigida por Deus se você escolher a pessoa errada. É o que acontece na maioria das vezes. Não, mas não é assim, filha. Não é assim, Mariana. Irmã Mariana. Ah. Deus, eu sei que é um pouco complexo, mas nem tanto. Deus é eterno, ou seja, não tem passado, presente e futuro. Não tem nada que Deus não tenha visto já e Deus não saiba. Então, a questão é que nós vivemos, na maioria das vezes, fora da direção de Deus. Ele tem uma direção para nós, mas ele respeita as nossas decisões. Então, ele já está vendo que aquilo vai dar errado. Né? Agora, quando eu busco nele, por isso que é importante buscar nele decisão, não é só frequentar a igreja, buscar nele decisão para todas as áreas. Quando eu busco nele, ele vai saber preservar as partes interessadas para que elas se juntem. Porque você está buscando nele, então ele vai começar a dirigir a sua vida. E você não vai tomar decisões erradas nessa área. Ele vai começar a dirigir a vida do João, que também não vai tomar decisão errada. Daqui a pouco o João e a Maria se encontraram. Deu para entender mais ou menos? Eu estou dando uma resposta. Assim. É claro que a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Mas resumidamente é isso. Ele guarda de um jeito que, como nenhuma das partes tomou a decisão errada, vão se juntar. Uma hora vão se juntar. Por isso que ninguém tem que ter medo de ficar sozinho. Por isso que a carência é um erro. Porque você está tomando uma decisão fora da vontade de Deus. E isso vai dar errado. Agora, se eu tomo uma decisão dentro da vontade de Deus, ele sabe, então ele vai guardar esse e vai guardar aquele. Por exemplo, 2 jovens, sem dar nomes agora, 2 jovens que nem se conhecem, mas estão orando no mesmo propósito. Deus envia a pessoa certa para mim, Deus põe a pessoa certa na minha vida, Deus guarda. Tá. Deus tem um monte de jovem que está orando nesse sentido. Ele vai unir os jovens. Não necessariamente o nome do cara é João. Vocês estão entendendo? Agora, eu não estou orando, eu saio pegando todo mundo, quem vem na minha frente. Vai dar errado. Por quê? Porque eu acabei de falar. Se Deus é eterno, Ele sabe tudo. Ele sabe como escolher por nós. Agora, eu não sei escolher por mim. Você também não sabe, ninguém sabe escolher. Então, eu escolho sem a direção de Deus, eu vou quebrar a cara. Agora, se eu estou pondo diante de Deus o tipo de pessoa que eu quero e me guardo para isso,
Me guardo para isso, porque Deus também não vai colocar um filho dele que orou e foi fiel a vida inteira na mão de uma piriguete, de uma cangaceira, e também não vai colocar a filha dele, que se guardou e buscou e fazer certo, na mão de um babaca que só quer curtir a vida e aproveitar a situação e se satisfazer sexualmente. Deus não faz isso com ninguém. Deus é fiel. Se o jovem se guardou e buscou com seriedade, esses jovens vão se encontrar. Deus sabe onde esses jovens estão. Você pode não saber, mas Deus sabe onde eles estão. Eu posso não saber, mas Deus sabe onde eles estão. Então, o jovem, o que ele faz? Ele ora. Ele ora e diz: Deus, eu estou aqui seguindo a tua palavra e eu quero uma pessoa fiel, uma pessoa assim. E Deus sabe onde esse jovem está. E uma hora vocês vão se cruzar e vai dar certo. Deixa a Bia, deixa a Bia falar primeiro, que ela levantou a mão primeiro. Pois você fala, Bia. Pois que a Bia falar, você fala, Bia. Então, mas a menina que está buscando no propósito de Deus, ela não vai namorar errado, nem o menino. Eles vão namorar certo. Irmãos, entenda uma coisa, bem simples. Você vai ouvir em outras igrejas, você vai ouvir, nem vai ouvir sobre isso, que ninguém nem fala sobre isso. Mas o fato é um só. No plano de Deus não tem namoro pelo namoro. Namoro é com propósito de casamento, não tem outro. Aliás, na Bíblia nem namoro tinha, mas o namoro é uma inversão nome. Então, você namora para casar. Então, você não vai namorar errado. Ah, namorei errado o João, não era o João. Namorei errado o Zé, não era o Zé. Namorei errado até que... Não. Você vai encontrar a pessoa certa. Nós estamos falando aqui de fé, de viver um propósito divino, também nessa área. A gente vive propósito divino para o trabalho, para a salvação, para tudo, mas nessa área a gente não tem propósito divino. Não, aí eu escolho por mim. Claro que dá errado. Por isso que os casamentos não dão errado. Vocês sabiam que tem mais pedidos de divórcio nos cartórios do que pedidos de casamento? Fale, Bianca. Sim, jugo desigual. A Bíblia apresenta isso como jugo desigual. Então, é errado. Está errado. Ah, não, é difícil acontecer, mas não é impossível, é difícil. Então, mas deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui, ó. É que você vê, a gente vai ampliando. Na verdade, essa coisa de ser fiel, de ser parceiro, de ser a pessoa certa, não tem a ver só com conversão, tem a ver com caráter acima de tudo. Porque tem um monte de crente que não tem caráter. É o crente carnal. Quem fez o discipulado já aprendeu o que é o crente carnal. Ele crê em Jesus, mas ele não tem caráter. Além de crente, tem que ter caráter. Além de crente, tem que ter caráter. Tem muito crente que não tem caráter. Aliás, é mau caráter. É o crente carnal. Tem crente carnal que é mau caráter. Tem menino na igreja. Eu aconselhei um jovem uma vez. Eu estou contando para vocês tudo isso que eu vivi. E eu vi, ninguém me contou. Um jovem, uma vez, na igreja, que ele dizia isso para mim: pastor, passei anos na igreja. Sabe qual era o meu prazer? Parecia que era uma coisa demoníaca. Eu gostava de namorar meninas novas e virgens. Ele era novinho também. Enquanto eu não transasse com a menina, eu não estava sossegado. Eu transava com ela, eu perdia a graça. Eu fiz isso com várias meninas. Até que um dia Deus me libertou, eu entendi, chorei amargamente, me arrependi. Hoje ele é um cara casado. Aí ele ficou um tempão solteiro. Ele ficou uns 15 anos solteiro, sem se envolver com ninguém. E era um cara bonito.
A mulherada dava em cima dele, ele trancou, fechou, ele cresceu na fé de uma tal maneira. Um cara assim que exemplo, se converteu, mudou aquilo de verdade, o caráter dele foi transformado, porque ele buscou isso em Deus. Casou agora, faz uns 3 anos que é casado, uma moça bonita, linda, uma princesinha, uma baita de uma menina, gente boa, culta, educada, princesinha, ele casou com ela. Então, a Deus ninguém engana, né? Então, a questão aqui é buscar em Deus e acreditar que Deus está no controle e dizer para Deus que tipo, por exemplo, que tipo de homem vocês meninas querem? As que estão namorando precisa ver, eu queria esse tipo de homem. Bateu aqui? Bateu. Deus, então vai. Os solteiros, mesma coisa, esse tipo de mulher eu quero. Aqui, ó. O cara também, às vezes, vê um rabo de saia e se apaixona, nem vê caráter, não vê nada, meu, tá louco. Se apaixona por qualquer coisa. Entendeu? Às vezes, eu amo a menina, mas não aprovo o jeito dela. Eu amo, mas eu não gosto do jeito que ela fala. Eu amo a menina, mas então você não gosta da menina. É sentimento de posse. Entendeu? Quando você ama, é um todo. E outra coisa, adianta você amar. A menina é bacana, amo estar perto dela, mas ela não te edifica. Então é um amor furado, velho. Vocês estão entendendo? Esse assunto a gente precisaria conversar mais, bem mais. Vai, já acabou, né, Mar? Obrigado. Então eu quero agradecer o Mateus, que me fez o convite, agradecer vocês. E eu espero, se vocês toparem, que a gente possa fazer mais roda de bate-papo. Roda de bate-papo, aí não é um estudo, a gente abrir a palavra e vai saindo e vai falando e vai vendo o que a Bíblia diz, para desmistificar um pouco e ser abençoado. Então, obrigado, Mateus, obrigado para vocês, Deus abençoe, orem sobre isso, não tenham medo de orar, Deus vai dar o melhor para vocês e vai tirar do coração o que é engano, o que é mentira, vai dar o melhor para vocês, em nome de Jesus, amém? David e Moisés se despedindo, fiquem com Deus.